som, solte som. Som, sononão, som, som, som. Som, sononão, som, som, som. Sonão, som, som, sonão, 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 som, som. Então solte som. Solte som. Só a tuba. Já viu o encarregado do Marcão da CCB? O Gadu no púlpito assim, ó. Só o piano. Só a tuba. Só pistão. Agora só o órgão. Viraram monstros, filho do monstros. Monstro Asmodeus. Será que o encarregado de orquestra, os cooperadores de jovens, pedófilos espirituais de almas, não sabem que eles estão pregando, dando a lei, o evangelho da circuncisão? Você viu que a maior orquestra veio da maçonaria, do Franciscão, dos Estados Unidos para cá? A Batista tem a maior orquestra do mundo, indicado pelo evangelho da circuncisão. Quem fez o batismo de João pelo evangelho de circuncisão, João Batista, Pedro, Tiago e João, que Jesus fez, tem que cumprir toda a lei. É um aio que tomou conta da CCB. E o do mundo? Do mundo não pertencia a Deus. Convém agregá-lo. Se quisesse, batizava lá. Verdade, Deus foi cida na corrupção da CCB, da cópia da cópia da Grécia, do Estado e religião de Constantino. Porque após a partida dos apóstolos, só néfilis. E hoje eles querem satisfazer os seus néfilis, porque saíram para fora os reformadores. Então isso aqui eu estou contra eles na carne? Não. São pessoas de família, de bem. Um beijo em cada coração. Mas segundo o Espírito, se eu pregasse a favor da circuncisão, eu não era perseguido. É o que eles estão fazendo, pregando a favor do evangelho da circuncisão. Pedro, Tiago e João. E você aqui, está em qual? Se eu pregasse o evangelho da incircuncisão de Paulo, crendo na Bíblia pela fé, minha fé não foi igual a do centurião e falhar? O centurião, o homem que tinha mais fé das 12 tribos de Israel era João, era Elias. A fé dele não falhou? Pergunta se o homem é ele mesmo vendo o Espírito descer sobre o homem que ele batizou. Falhou a fé de João Batista. Então qual é a sua fé aí? Nossa fé aqui é o exegese de Jesus aos não-judeus, amigo de bandidos e pecadores que não se dobram os deuses. Nosso evangelho é aquele do centurião, que nunca se viu tanta fé em todo Israel lá. Mas se você for por aquilo, você se perderá, porque se a sua fé falhar agora, porque agora é o ministério do Espírito. A fé era um aio que tomou conta do justo. A lei foi um aio que tomou conta até o tempo da fé chegar para Paulo, os 12 apóstolos. Verdade que a fé e a lei tomou conta hoje deles, porque agora chegou o Espírito do Senhor. Verdade que a fé e o batismo de João, da circuncisão, que é a lei, tem que cumprir com a semi-lei. As leis de Moisés são transferidas para uns rudimentos. Mas nem um exegese, nem um tio, nem um chapeuzinho de assento cairia. Até a sétima igreja asa. Não era pela graça foi salvos? Por que só um remanescente foi salvo? Pelo evangelho da circuncisão ou da incircuncisão, orando com a mão na Bíblia, como se fosse palavra de Deus? Quem está no evangelho da circuncisão tem que cumprir toda a lei. A mesma coisa Paulo estava no evangelho da incircuncisão, com a carne seguia a lei do pecado. Ainda que ele conheceu Jesus, segundo o Espírito já, o Espírito orientou ele a batizar em João. Em Ananias batizar ele sair atrás antes da cruz. E ele continuou batizando até os mortos. Porém, a justiça de Deus não provia da lei de Moisés mais. Provia da graça do Filho de Deus que veio aqui fazer cumprir por amor, trocar as espadas dos judeus, de Pedro, Tiago e João, o evangelho da circuncisão, trocar a espada pela fé, pelo escudo da fé.
o capacete da salvação, morrer ser lucro, viver, espirrar nosso sangue. Não é pela graça sois salvos, pelo evangelho que eles estão achando que é o deles aí, não? Se fosse assim, por que os 12 foi para a cruz? Pedro, você me ama? Disse isso significando que morte você vai me glorificar. Atirar seu sangue na cruz. Para representar 12 tribos. 12 apóstolos representam 12 tribos, 144 mil. Que pelo evangelho da circuncisão ou da incircuncisão não tem virtude alguma. E sim ele se considera morto desse plano aqui. Quando Cristo morreu, nós já estávamos mortos. Quando ele ressuscitou, ele nos ressuscitou em espírito. Aí veio a ressurreição. Por 3 dias depois, a ressurreição já estava acontecida. Acontece que as emoções dos judeus era o coração de pedra de Horus Vivo, da igreja, estava transformado em coração de carne. As emoções estavam na carne. A fé dos judeus, a circuncisão, não era mais a lei de Moisés, cirurgia de fimose. Era uma circuncisão feita na alma, nas emoções dos judeus, que é a carne. Eles seguem a Deus com a carne, rei, mas não pequeis. A prova disso é que... Deixa eu baixar um pouquinho a musiquinha aqui, irmão. A prova disso é que Jesus falou isso, fazei em memória de mim. Isso é minha carne, e esse é meu sangue, que virará espírito. Mas mesmo depois da cruz, virou espírito. Mas o que eu recebi do Senhor pelo evangelho da incircuncisão foi isso. Eu batizei em João, saí atrás. Batizou batizado lá em Atos. O de João. E o de Jesus, eu nunca ouvi falar. Os discípulos de João Batista não conheciam de Jesus. Aí, o próprio Jesus andou no meio deles ali, aqueles 2 que estavam aí no caminho de Emaús ali. Vocês nunca ouviram falar de um Jesus ali, de um cara, um varão, que era promessa, segundo Egésio, que nem um tio cairia da lei. Ali, no partir do pão, ele desapareceu na frente deles, para eles verem que tinha um homem ali. Então você viu aí que, ainda que Paulo recebeu o evangelho da incircuncisão, 14 anos ele ficou fora, pregando aos não-judeus, às outras culturas. Mas todavia, lá pode ser que ele não foi enviado a batizar, a evangelizar. Mas ele enviava para Jerusalém. Depois ele mandou Timóteo e as pessoas de lá, a igreja de Éfeso, eles se batizaram. A prova disso é que ele estava na cadeia. Na cadeia, os soldados, eles começaram a cantar hinos. O anjo veio e estourou as grades ali. Silas e Paulo estavam cantando. O soldado falou assim: não precisa se preocupar, o César vai me matar, Paulo. O que eu faço agora para me ganhar a salvação? Ele vai me matar logo, então eu preciso me salvar. Aí Paulo falou: não, crê somente em Jesus. E aí o servo Malco, foi logo direto para a casa deles ali, logo foi batizado, ele e sua família. Então o que eu recebi do Senhor foi no dia que ele foi traído, a ceia, para vocês tomar dignamente. Tinha Santa Ceia. Se vocês tomarem dignamente pelo batismo de João, que é a circuncisão, o evangelho da circuncisão, em vez de cortar o piu-piu, virou um mergulho. Aquilo é circuncisão, é morrer, é morte. Não precisa mais matar, tirar pedra, se pecar. Mergulhe e perdoa seus pecados, como Jesus andou, segundo Egésio até a 7ª igreja da Ásia. E evangelho da incircuncisão. Paulo também, eu não sei se batizei alguém, ainda bem que eu não batizei vocês, igreja de Coríntios. Mas Timóteo batizavam. Paulo não pôde tirar a circuncisão dos 12 apóstolos. O que ele podia fazer era transformar os não-judeus em cristãos entre os pagãos, não pecadores entre os pagãos. Quando vinham os irmãos da circuncisão, Pedro, Tiago e João, tiveram feito cirurgia de fimose, diziam que tinha que circuncidar. E Paulo, depois de acirrada discussão, falou que aquela cirurgia de fimose, nós temos a verdadeira circuncisão na nossa alma, na nossa carne. Nós temos a verdadeira circuncisão. Mas isso aí, irmão, foi transformado em mergulho em João, circuncisão, a morrer publicamente, confessar que Jesus era o Senhor, por meio do sepultamento na água da morte. Sepultados com ele pelo batismo na morte. E Paulo mergulhou, para ser batizado, de João e de Jesus, não conheço. Então os batizei em nome de Jesus.
E agora? E o do Espírito? Orei sobre eles para receber o Espírito Santo. Então, pelo mesmo Espírito da circuncisão, pelo mesmo Espírito da incircuncisão, sois batizados. Para viver para outros, sepultados com ele pelos batismos na morte. Paulo colocou isso em Tessalonicenses 2, aquilo que alimentou a CCB. Então, irmão, as outras igrejas, Estado e religião, estão juntos. Estão juntos aqui, todos vieram, mas é um evangelho da circuncisão. Evangelho das Pedro, Tiago e João. Depois, perto de nós estava aquilo que não deixa que isso aconteça. Então nós já colocamos uma musiquinha. Vou parar aqui, vou pôr para gravar um pouquinho. Então, perto de Pedro, Tiago e João, perto dos 12 apóstolos e daquela remessa que estava ali, estava aquele que não deixava que a misteriosa entrasse. Assim como a serpente enganou Eva, eu temo que também a serpente vai enganar vocês, igreja de Coríntios. Assim como a serpente enganou, esses super apóstolos fraudulentos não me trouxeram nada novo. Depois de acirrada discussão, eu voltei para não perder meu trabalho, que eles não criam que eu era, que eu sou quem sou. Que eu sou o ser de Cristo. Né? Deus quer dizer um ser aqui. É o Espírito dele que é o ser. Então o que acontece aqui, irmão? Eu não queria perder meu trabalho. Depois de acirrada discussão, eles vieram espiar a nossa liberdade aqui. Me fazer de judeu para ganhar o judeu ser cristão entre os pagãos. Me fazer da Grécia para ganhar da igreja de Coríntios, para ele ser cristão entre os pagãos, e não pecadores, que ele não dependia mais da lei de Moisés, que aquela circuncisão feita por mão humana de Abraão, da fé, aquilo tomou conta dos judeus, para eles ser um nazireu, um primogênito, mas que todos agora somos primogênitos agora. Nós agora somos reis e sacerdotes de Jesus, que ele fez circuncisão, ele batizou, ele mergulhou, então nós mergulhamos também, ele fez, isso é meu pão e meu sangue, então tudo isso aí foi transferido para os rudimentos da doutrina. Se vocês obedecerem os meus rudimentos, saberão que sois meus discípulos. A minha espada da lei, do olho por olho, em vez de eu tirar pedra, apedrejar as prostitutas e as meretrizes, ou vocês matar a espada pedrada, troque isso por amor. Sem o amor vocês provarão que vocês não são meus discípulos. Isso é evangelho da circuncisão. Gálatas 2,7, ia pedir para eles lerem aí. Paulo foi confiado da incircuncisão, mas pela graça sois salvos, pelo amor. Depois, o amor de Deus, a graça de Deus, nosso escudo é o amor, a graça de Deus. Amai-vos uns aos outros como vos amei. Alô? Mas porque ele era Deus, o amor de Deus, segundo a carne, para os judeus que querem Bíblia, o evangelho da circuncisão, isso cumpria todas as leis e os rudimentos. Se ele amasse o próximo, batizasse no evangelho da circuncisão de Pedro, Tiago e João, a qual mesmo Paulo, confiado no evangelho da incircuncisão, teve uma tarefa especial, ainda assim ele teve que batizar no evangelho da circuncisão, andar como os discípulos andou. Se alguém põe um outro Jesus, a qual não é o nó que nós anunciamos, 12 apóstolos e eu, seja anátema esse outro Jesus. Então, esse outro Jesus veio pelo Vaticano, veio pelo Martim Lutero. Esse outro Jesus tomou conta da humanidade, serviu de aio, a fé e a lei de Moisés toma conta lá daquele povo até hoje, para eles não se matar, e a fé tomou conta dos não-judeus, seria conhecido dos não-judeus. Então, por meio, ainda que você tivesse na fé do centurião, no exegese de Jesus, da esquerda, porque o da direita era para os judeus, era amai-vos e batizar em João. Jesus deu esse exemplo. Se Jesus não batiza, então todos não tinham que se batizar. Mas como Jesus se batizou
para validar a lei, o tote da lei, a espiritualidade da lei tinha que ser mergulhado para dizer morri. Quando Cristo morreu, você morreu. Sepultados com ele pelo batismo na morte. Foi isso que o Franciscão tomou conta da CCB. Isso que tomou conta do mundo, mas o mundo não pertencia a Deus. E Deus pôs vida somente na cinzinha, irmão. E isso, você que foi da CCB sabe disso. E o mundo não tem como provar isso com o Sembriano, a menos ser que ele for daquele que foi para a CCB. Mas é questão de tempo, ele não consegue ficar lá, mano. Você não consegue pôr isso na cabeça de um crente batista. Convém agregá-lo, é muito difícil. Somente quando a fé, a religião tomava conta do CB. Perto do CB estava aquele que não deixa que isso aconteça. Mas após a partida, quando as pragas chegou, assim como quando Deus mandou as pragas no Egito para Moisés tirar, assim também chegou uma praga de repente no meio de Israel ali. Quando chegou, Jesus nunca foi em Jerusalém. Quando chegou a hora dele ser conhecido, dele ser suspendido, chegou a hora dele santificar, tem que ser profano. Jesus não santificou eles de terno e de bátamo, lá do estado de religião. Jesus se unisse ao estado de César, colocasse as roupas de César, no meio das estátuas da Grécia, a geometria, os desenhos de Salomão, lá, a arca lá, então ele não era a arca de fora, ele não era perseguido nem morto. E é o que esses evangelistas aí da CCB pro lado de fora estão pregando. Se eu pregasse a favor da Bíblia, eu não era perseguido. E vocês leem a Escritura Sagrada, pensa contener a salvação, mas eu sou a verdade e a vida. Eu que ponho vida, eu que purifico. Quem purificou dos pecados? Foi o templo, a arca lá dentro, levada para dentro? Ou foi Jesus lá fora? Como que ele conseguiu isso? Não foi pelado, nunca a mão no bolso? Espragueado e cuspido? E por que os evangelistas da circuncisão querem conseguir isso com Estado e religião? Os deuses da Grécia, com os últimos demônios, Gavião Galvino e Herminianos. Desde quando esses demônios valeu alguma coisa para o reino do céu? Alô? Desde quando Constantino ou Martinho Lutero fez alguma reforma? Fez a reforma para o Deus daqui. Fez a reforma para a Igreja Batista, Deus é Amor, Assembleia de Deus, a Presbiteriana, todas elas maçons de maçom. E o resto eram a esquerda, o esquerdo mitraísmo e o espiritismo. E por aí vai. Mas nunca foi Deus, foi tudo apostasia, não teve. Verdade que a apostasia tomou conta do mundo. Agora, exceto na cinzinha. Verdade que Deus semeou na corrupção da maçonaria. Eles usaram o Estado e religião para se beneficiar a mesma coisa. Mas aquilo serviu de aio. A fé e o batismo da circuncisão serviu de aio, tomou conta deles até o Espírito chegar. Qual o Espírito? O Espírito dos não-judeus, onde lançaria, ele serviu a Deus com a carne. O salário, você batizou um batismo para a vida ou morte, para viver para outro. Quem batizava na CCB, se ele não cumprisse os mandamentos, ele caía da graça e morria. Se ele colocasse televisão e internet, irmão, ele era sentado no ministério, pré-caiu da graça. Porque aquela família ia ver novela e não ia mais para o culto. Não ia mais buscar sua santa e bendita palavra que tomava conta deles. Virava o cativeiro sim. Quem congregava lá buscava a palavra. Somente as crianças da fé, que Deus chamou, ele tinha um tempo ali. Mesmo ele estando irregular, com barba, usando barba ainda. O evangelho da circuncisão de Pedro, Tiago e João, e de Paulo e dos 12 apóstolos, da circuncisão, que é um mergulho, é a mesma coisa. Ali eles adaptaram como a igreja de Coríntios. O homem tem que ter a barba, o varão de cabelo crescido é desonra para o varão. Então eles usaram o estilo romano. Para as mulheres é desonra. Então, já como as prostitutas da igreja de Coríntios, era uma igreja de deuses, prostituta de deuses. Segundo a carne, assim, quando Jesus veio segundo a carne, ele já nasceu de pecado. Ele veio de pecado para quitar o pecado. Um só ato, Adão, aquele povo te jogou aqui no pecado. Você não tinha nada com isso. Você já veio de pecado de Adão, mas a culpa não é tua. Jesus nasceu segundo Adão, veio também de pecado para tirar pecado.
Ele não veio só amar o pecador e não o pecado. Ele nasceu uma prostituta, nasceu prostituído, nasceu pecado. Carne e sangue nasceu pecado. Nasceu nesse plano, que você não nasceu, você morreu. Estávamos mortos já na lei. Estavam mortos segundo a circuncisão. Os discípulos estavam mortos segundo o evangelho da circuncisão e da incircuncisão. Mas pela graça foram salvos. O evangelho da circuncisão está sempre em perigo, porque estamos sempre em perigo. Se você não ser fiel para viver para outro até a morte, quando Deus, com a fé, o aio tomou conta da CCB, o batismo de João, mergulha em João e fica de costa para a cruz. A cruz morreu fora, levaram o batismo da circuncisão para dentro. Então, por que as outras igrejas não valiam? Porque Deus pôs sua vida na CCB. Mas o batismo que João fez lá fora, levaram o crânio para dentro por Herodes. Plasmou a lei de César dentro do estado de religião. Quando pegaram o cano da fé, se crê em mim, tem mais fé igual o centurião, levaram o cano da fé, para de lutar com a espada, e veio a Inquisição que veio, eles usaram o escudo da espada, o escudo de Roma, levaram ali disfarçado como amor, usaram como poder religioso, e é isso que o povo fala que deve muito para o Vaticano. Trazer uma apostasia para você valeu alguma coisa? O mundo, você já nasceu em pecado, aí a igreja te batiza assim o Papa joga aguinha benta na cabeça. O crente mergulha no rio ou dentro de costa para a cruz, no altar da igreja, no tanque do batismo, pela Sabesp. E o Espírito batiza na cachoeira, mas você já nasceu morto ao pecado, morto em pecado, porque já veio a apostasia. Para você já te deram bríblia, você não era judeu. Então, o único espírito que conseguia transformar você de pecadores e a cristãos não judeus, que cumprisse toda a circuncisão e os rudimentos da doutrina de batismo, os rudimentos da Santa Ceia, por aquele espírito que a lei e a fé que estava tomando conta do franciscão, Deus fez uma aliança com ele. Mas o dia que eles colocassem televisão, quando chegasse as pragas, estava previsto, o dia que eles assinassem o comunismo, que eles quebrassem suas próprias leis a fim de se beneficiar, aí fica certo que quebrou a aliança. Então, é essa aliança que foi quebrada. Quando chegou a praga, Jesus tirou para fora, o povo voltou para dentro. Deus enviou o poder do erro para que todos creiam na mentira e pereçam. E havia um round para ser todos esses Jesus transgênero, Jesus indiano, Jesus de Buda, Jiva Javé, Brahma virou Abraão, Brahma, Jiva Javé, todas essas entidades, aquela suruba que o rei Ezequias fazia debaixo da caverna, que o rei Salomão fazia aquela suruba com as suas sacerdotidas, casado com a Índia, as princesas que vinham de todos os continentes ali, participavam como sacerdotisas, plasmavam os néfres, aquilo que quando Moisés desceu com a lei das tábuas, o Arão já tinha feito um bode ali, irmão. Então eles aprenderam, Deus seduziu o seu povo para o Egito, para purificar dos deuses ali, irmão. Daquela leva ali, só salvou Josué e Caleb, e Moisés quase não entra. Alô? Daquela leva que foi ali pelo caminho, o próprio Arão não herdou a terra santa, ainda que ele foi escolhido para sacerdote naquela leva do deserto ali. Então o que aconteceu ali, irmão? Aquela prostituição na carne, que os crentes estão preocupados, que eles servem a Deus com a carne. Errei, mas não pequei, o salário do pecado é a morte. A circuncisão é uma sombra da lei de Moisés. Quando sepultado pelo batismo da morte, se você não cumprir, se você não se batizou, se você não tem parte com ele, se você se batizou para cumprir toda a lei. Se você falhar na lei, você perdeu tudo. Assim, os crentes deu o batismo. O Deus daqui, se ele não vem pela Bíblia, se ele não vem pelo evangelho da incircuncisão, como a besta veio no passado aí, irmão, aquilo que está no Geraldo Luiz do Rio de Janeiro, e nessas bestas, falando pela graça sois salvos, se ele não vem pelo Herminiano, pelo Galvião Galvino, esses demônios já traplasmados,
São filhos dos demônios ras que guiariam os cristãos a fim de impedir soltar águas de vida, águas de luxo, águas de riqueza, águas de liberdade carnal. Mas batizado em João, se Paulo viesse aqui hoje, Pedro, Tiago e João, entregaria eles a Satanás, mano. Entregaria eles, como Ananias e Safira, ele entregaria o Marsola e o Nacarsola, e a prostituição alienada, o instrumento, a terno, comercializando a empresa, a ponto de dar direitos autoriais, se a pessoa usar as coisas deles aqui, ameaçar, processar, levar suas causas pagões, depois vão lá servir Santa Ceia. Como que é servir Santa Ceia, levando os próprios filhos à destruição no altar de Baal, que é o mesmo altar deles? Como que é abrir uma Santa Ceia ali? Foi aberto, quantas Santa Ceia os anciãos não orou aqui, matando as pessoas, julgando as pessoas, alienado a César, com salários, usando a firma para ganhar dinheiro, com serviço escravo, de sobremesa. Como que é abrir uma Santa Ceia, pôr asmodeus aqui na Bíblia, o Gadu? Como que é hoje oferecer um púlpito para o Estado e religião, para aquele cara que for ganhar para governador, para vereador ali, ajudar eles ali, irmão? E aí ele envia na esquerda uma alienação, assinada em comunismo, tem que entregar o poder e se ajustar ali, irmão. Tinha que dar alguma coisa para dizer que cumpriu o trato do Estado e religião de JK, onde todos entregariam o poder ao Estado e religião, mas sempre foi alienado. Deus semeou na corrupção a si mesmo. O batismo da circuncisão ou da incircuncisão, com a Bíblia na mão. Quem tem a Bíblia na mão está no batismo da circuncisão. E você tem que cumprir toda a lei, como Paulo, com a carne seguir a lei do pecado. Qual é a lei? Não a de Moisés. A lei dos rudimentos. Por isso, se você tomar indignamente, abrindo aqui o serviço de culto, orando para aquilo virar pão, já é uma Santa Ceia falada. Ali, e indignamente, com o Gadu aqui, com o Estado e religião, roubando o povo, construindo mais templo para Baal, sabendo que vai ficar tudo aqui, porque as pragas chegou, eles viram que acabou o tempo deles. Verdade que o Espírito tomava conta disso. Alô? Deus suportou aqueles vasos de ira com muita paciência, até chegar o tempo em que o diabo daqui ficasse onipotente, onipresente, porque ele não tem céu. Viria um tempo, irmão, que Deus daria liberdade para falar publicamente. Eu li outro dia aqui, Ezequiel, onde Deus deu todo o tesouro roubado, Deus deu o canal dos ateus e livres pensadores, Célula do Racer. E daria liberdade, você, Ezequiel, daria liberdade para falar no meio deles. E assim, viria um tempo que as pragas chegou, rasgou o véu de Sebê. Como assim, irmão? Deus endureceu o coração deles, irmão. Eles, para não perder seus lucros, sua sociedade de Votorantim, suas lojas de terno, sua sociedade de música, porcentagem nas músicas, porcentagem nos véus, as trocas de dinário, com o serviço escravo, trocam para Deus, como se fosse para Deus, mas eles alienados, como tal foi os sacerdotes lá, fazendo as coisas no escuro, quando Deus enviou Ezequiel lá dentro. Na casa de Salomão, eles viraram para o Oriente, cheirando oliveira, aí. Esses caras fazem de tudo isso aí. 230 diáconos são maçons. Mas o pior de tudo não é isso. Se você se batizou fora, sem ser na CB, naquele que Deus pôs vida naquela corrupção lá, esses daí hoje estão cuspindo, se você batizava ali, é um batismo para a morte. Se você se batizar na maçonaria, você tem que ser cristão. Você aceitou o Gadu, a sede de Bafomé ali. E esse batismo é o que está batizado. O Papa veio batizando com aguinha, os espíritos na cachoeira. Quem batiza, batiza os demônios. Será que a humanidade não sabe disso? Ou quer assim mesmo? Quando o cara bate, mas o pior é que os crentes, eles disfarçam. Esse batismo é um batismo para a morte, que após a partida dos apóstolos, foi tudo apostasia. Perto da cinzinha estava aquilo que não deixava, valendo aquilo ali.
Mas quando acabou o tempo, que o véu foi rasgado, quando eles mataram o Filho do Homem, eu tinha que pôr primeiro essa aliança aqui fora. Só essa aliança tem que ser feita enquanto a pessoa enquanto a CCB estava viva, enquanto o evangelho da circuncisão, da incircuncisão lida por eles, somente 11 aos hebreus lá dentro, eles nunca leram outro versículo, porque o Espírito da lei não deixa, que toma conta deles. Quando aquilo tomava conta deles, serviu de aio, essa aliança foi feita, esse contrato foi feito, tem que estar valendo, ainda estava vivo a CCB, por isso nós tivemos que morrer antes. Jesus fez essa aliança quando ele veio em plena lei e colocou um novo testamento aqui, que foi posto pelo canal do Raceiro aqui fora. Nós passamos 7 anos, irmão, atravessamos o 3, 6, 9 céus aqui, na cara deles aí, 2 strikes, sofremos, irmão. Eles quebraram suas próprias leis, colocaram a televisão, mas colocando isso para fora, irmão, acabou, isso provou que o véu foi rasgado. Ali se mostrou toda a carniça, se mostrou toda a prostituição. O mesmo que Ezequiel foi lá, foi mostrado, foi jogado tudo no telhado, que eles são maçons, que ele adora o Gadu, que eles têm pacto com a morte, que eles colocaram o anel da maçonaria, que colocaram o Bafomé aqui, tiveram que cumprir a agenda, irmão. Que eles são todos maçons, que Deus semeou naquela corrupção, mas que acabou o tempo, chegou a hora de nós entregar tudo e dar aos pobres, e sair para fora, e ouvir aquele homem que Deus colocou, mas jamais eu vou entregar a igreja. O que eu vou fazer? Vamos matar o filho do dono e ficar com a fazenda. Jamais aqueles anciãos de 20 anos atrás, o José Egite, o Antônio Mendes, o Jorge Cury, jamais aquelas pessoas como esses daqui, jamais entregaria a igreja. Fala, fechamos tudo e vamos dar aos pobres, e vamos pôr uma torre para pregar no canal daquela pessoa, porque ele é a verdade e a vida. O Espírito escolheu, ele como um Espírito, chegou como um fogo para nos purificar. Já veio falando, esse superapóstolo que está aqui fora de CB não trouxeram nada novo, irmão. Como Paulo falou lá. Pelo contrário, eles estão trabalhando hoje porque é em casa para ganhar dinheiro, perseguir os irmãos da circuncisão. Então veja bem, se isso é versículo, que nem eles matam o espírito hoje não vindo ver. E lá eles mataram porque eles viram que tinha que no meio deles tinha um que batizava com espírito e fogo. Que pregamos muito bem claro que a fé vinha por ouvir, não por mergulhar. Espírito não mora, se batiza falando. Cristo, nossa Páscoa, é já crucificado. Tira os pãozinhos, você vai economizar 1 tonelada de trigo, o Jorge Cury. E o antes dele ali, irmão, para de mergulhar as pessoas. Eis que falando já recebeu. Lá, isso é evangelho da circuncisão e da incircuncisão. Mas ao você falar, o cara já estava crido e confessado. Eu sou a prova disso. Eu não sou batizado na água, nenhuma água, nem de católico, nem de nada. Alô? Falando ali, eu recebi o Espírito, Deus me deu visão, mostrou que essas águas são podres. Isso vai ter um tempo que vai acabar. Dá para vocês economizar uma conta de água muito grande. Toneladas de trigo no mundo vai ser economizado só por vocês da cinzinha. E isso dá aos pobres, dá para ajudar mais, faz convênio para os velhos, e tudo essas coisas, irmão. Não. Jamais isso aqui vai ser feito, o que você falou aqui. Então continua, se eu não tomar, eu não tenho parte com ele. Se eu tomar, eu tomo minha própria desgraça, porque eu estou indignamente, como vocês estão indignos, com a maçonaria. O que esse poste de ouro está fazendo aí atrás do tanque? O que essa abóbora do Vaticano está fazendo aí? Lá não tinha o Gadu ainda aqui, irmão. Falei, isso aí essa geometria sagrada é a casa de Salomão. O que vocês fazem por trás será jogado no telhado. Coloca uma torre e Deus preparará o caminho, homens dignos para pregar pela televisão. Nós somos preparados para essa mudança, vinha preparando ali já. Por isso Deus começou essa obra lá no AC, pela internet, irmão. Julgamos todos os anciãos, todos eles tomaram strike deles, irmão. Levaram todas as suas causas pagões. E todos eles pregaram Santa Ceia, indignamente levando suas causas lá. Pregaram com assinado e comunismo. Pregaram, levaram suas causas pagões. Como pode transformar aquilo em pão? Comeram para sua própria desgraça. Por isso muitos morreram. Vai ver 5 minutos do ancião falando, você vai ver que a carniça sai. Eu não sei quem fede mais. Se é esse que saiu da cinzinha,
a carniça deles, esperando o óvulo da cobra cair lá para eles fatiar aqui fora 2, 3 cultos depois, não? Ou se é o próprio ancião, ambos aqui, a ceia deles é a mesma coisa aqui, porque eles querem a Bíblia. O evangelho da incircuncisão, eles nem sabem o que é isso. Só sabem ler alguns versículos, pela graça sois salvos. Isso justifica a minha prostituição aqui. Então lê Romanos 7,14 aí. O que eu quero fazer é fiel e pau, mas não consigo. Minha carne vejo nos meus membros. Então com a carne eu sigo a lei do pecado. Qual é a lei do pecado? O evangelho da circuncisão, batismo de água e João. Se você tomar isso indignamente, toma para a sua própria desgraça. Por isso que muitos de vocês já dormem ou morreram. Esses caras dormiram, irmão, aqui fora. Dormiram aonde? Na barriga da cobra, no Deus daqui, no Ouroboro, na bola nota de 200. Porque o Yoda Rami viria para se comunicar pela televisão. Eles não têm um profundo entendimento. O sextavado da igreja, do seu celular, serve o quadrado. O quadrado serve o triângulo. O triângulo te leva você para dentro do Ouroboro. A diferença é que todos os ismos da esquerda aqui, que eles viraram esquerda e esquerdista, são caindo. Está rodando para fora. E aquele lá está rodando para dentro. Mas é 2, a nota de 200. A bola 8 da vez, não? Mas o 9 é o Yoda Rami, o que vinha das trevas procurando luz, se conseguiu se comunicar agora. E esses caras nós passamos, se eles tivessem ouvido o meu canal, estariam livres disso. Com os strikes, os vídeos que eu tive que tirar, todos os ensinamentos que era proibido falar. Alô? Mas você desse canal, um pequeno grupo de pessoas aqui, acompanhou todos os vídeos, ficaram livres. Se verdadeiramente o libertar, será livre. Como que é, mano? Então qual é o evangelho que você está aí, se você não está pela fé nem pela lei? Os que cutucam ossos, lá, até indo para os judeus e para os minorados, estão na lei de Moisés. Esses que estão aí por fora, falando pela graça sois salvos, o evangelho de Pedro, Tiago e João aqui. Vou até tomar uma cerveja para comemorar esse vídeo aqui. Esses que estão no evangelho da circuncisão aqui fora, teriam que cumprir pelo menos os rudimentos. Mas como eles vão cumprir os rudimentos se eles não têm mais igreja? Você pode ver aqui, fora da geometria, que é o diabo, que Deus semeou naquela corrupção, no Pentateuco da CB, nas 6 colunas, Pedro, Tiago e João, que na verdade é Oxós, Oxum, Ogum, cada apóstolo virou uma coluna daquela. Fora as deusas, o Deus Sol, aos 12 raios de deusas, que é 12 na frente e 12 feminino. Né? O culto. Tanto é que para você fazer uma ideia, quando você se batizou no evangelho da circuncisão, seja isso no mundo, seja pelo mitraísmo, com a aguinha benta, seja qualquer batismo, ali, você batizou para o Deus daqui, para a morte, porque você batizou já na apostasia. Após a partida dos apóstolos, não tem mais vaga, acabou, o mundo acabou. Exceto na cinzinha. Não há relato que Deus pôs na CB. Os crentes de outra igreja não sabem o que é isso. Mas esses reformadores aí da CB, lá, quando eles batizaram lá, eles foram sepultados com ele pelo batismo na morte. Deus selou muitos deles com a promessa do Espírito Santo, deu o dom da música, chamou a família deles, abençoou o lar com um filhinho, ou seja, por coincidência. Quantas palavras de Ana cantou, teve ali, irmão? Quantos milagres eles viram, Deus virar o cativeiro, Deus enviar viagem, Deus enviar e tudo isso aí. Eu passei por isso aí, irmão. Minha família, meu pai era da construção daqui de Rio Grande. Eu vi todos esses milagres, eu mesmo, por meio de mim, Deus fazia também, mesmo. Eu vi que batismo e água e santa ceia para mim não edificava nada. Mas só que se eles queriam que eu me batizasse para ficar de costas para esse espírito aqui. E o Senhor me corrigia à noite. Se você deixasse circuncidar pelo batismo da circuncisão, o espírito não aproveitará nada em você. Eles vão querer te batizar. Me avisava antes, mano. Cristo e mostrava o versículo bíblico para mim ainda na visão. Eu vi que eu tinha uma tarefa especial, mano. Quando eu fui falar para esses caras lá, eles cuspiram no chão. Quando eu falei da televisão, é que eles cuspiram mais ainda.
E hoje não está aí, irmão. Todos se perderam, eles não cumprem mais suas próprias leis, porque acabou o tempo. A fé e a religião não tomam mais conta da cinzinha. Que só restou o quê, irmão? Estudos sociais da Bíblia. A Bíblia virou a palavra de Deus. Você viu o ancião, cooperador de jovens lá que foi expulso da igreja agora, que ele pegou um Cristo sem trigo cêntrico, do centro de Macumba da Batista ali que ele está frequentando. Esses caras que estudam a Bíblia aí, irmão, alô? Ali, o Gadu está no livro dele. A maçonaria está em todas, em tudo. Os espíritas já é irmão deles porque faz caridade. Alô? Que invoca demônios é demônios, irmão. Filho de demônio é demônio. Então você está falando mal, não. Não estou julgando aqui espiritismo nem outros ismos. Eu estou julgando a cinzinha. É assim como os apóstolos julgavam os judeus ali, quando valia ali, irmão, julgavam os sacerdotes. O mesmo aconteceu agora. Eu estou julgando a que foi, não as que nunca foi e deixou de ser. Convinha agregá-lo. Assim também hoje convém agregá-lo. Pode pregar o resto da vida para um crente da Batista, da Assembleia de Deus. Nunca ele vai crer na verdade, ele crê no diabo. São ateus profissionais, porque o diabo sentou como um Deus aqui. Eles são irmão, olho de Ra, o meio da Ra, ao compasso da maçonaria aí, irmão. Em todos eles. Então isso aqui eu estou contra. Não, a maçonaria vive o mundo, irmão. Deus deu isso aqui para o povo judeu que escolheu o Gadu. Deus deu esse plano, a mim foi me dado, se prostrar e me adorar. Acontece, irmão, que tem um povo inconsciente, e quando ele ter consciência disso aqui, ele vai escolher o diabo, ele não vai deixar a igreja por nada. A mesma cinzinha, assim como os judeus entregaram o poder a Roma, se uniram ao Estado e religião para não perder seus lucros, como Atos dos Apóstolos 19, que Paulo é o Deus do usurívismo, assim também esses caras fizeram aquilo. Agora eu pergunto para você, o ecumenismo que as igrejas assinou, que esses caras aqui de fora acusam eles, a Bíblia não é a mesma? Será que você não está no ecumenismo só aqui fora, ajuntando para a graça que é Jesus, que é o mesmo Jesus, no crânio soprado vida, a imagem se comunicou? Não, o mesmo ecumenismo da Bíblia, da Maria de Guadalupe, que foi a imagem da Grécia se comunicou na imagem da mulher? Toda essa prostituição foi feita debaixo da caverna, às escondidas, com o sacerdotismo para as más deusas e os deuses dentro da casa da geometria sagrada. A geometria sagrada é o diabo, a igreja é o templo de Horus. Sair do Egito a Canaã não é mais sair do Egito. A Canaã, se você sair do Egito, que é a igreja, a casa de Horus, você vai para Canaã aqui fora, que é o mesmo Egito, ou você não está em frente da sua cama, como um pináculo de Pedro, convertido ou não. O seu Jesus não é a mesma Bíblia. O sextavado não serve um quadrado redondo e põe você em frente do olho de Horus, que é você já. Como escaparão porque não foram preparados? Porque não ouviram, assim como foi no dia de Noé, para os judeus ali, estarão casando no dia de Noé, só 6 pessoas foi salvo ali, assim também será no dia do Senhor, ele falou ali, na vinda do Senhor estarão comprando e vendendo. Então, quem se salvou ali foram somente 144 mil, que foram salvos pela graça, foi salvo. É isso que esses caras estão usando, mas os apóstolos foram salvos pela graça, foi salvo, Paulo falou isso, mas ele tomava ceia. Se você tomar falando mal do seu irmão, que nós vimos no vídeo passado, se tomou indignamente, você não tomou para sua própria desgraça, por isso eles estão dormindo aqui fora, com a Bíblia na mão, eles não têm o que se apegar, vai se apegar nos estudos sociais da Bíblia como palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus daquilo, que está levando eles para o ecumenismo na esquerda, só que dormiram, não consegue ver com o da direita, está fazendo o mesmo. Alô? Então qual que você está aí? Eles não ouviram, quando vieram ouvir no dia da sua aceitação. Pus a foto quantas vezes aí, irmão, para essas pessoas. Todos eles escolheram a Bíblia como palavra de Deus. Então, conforme nós lemos em Romanos 2 ali, irmão, segundo o evangelho que eu anuncio, Paulo falou, assim será no dia do Senhor. Quem morre sem conhecer essa lei, se perderá sem conhecer essa lei. E quem morre conhecendo essa lei, terá que cumprir toda a lei. Então, quando você batizou em João, como Paulo batizou em João, ele ficou antes da cruz, continuou batizando,
pregando segundo por meio de Cristo, por meio da fé. Aquilo que era a fé de Abraão e a lei, virou os rudimentos e ter a fé em Jesus, isso era salvo. Alô? Então como que é agora, irmão? Você vai ser, se você está nessas condições, Deus, depois vida na cinzinha, transformou eles em judeus. Pedro, Tiago e João. Tem que andar conforme ele andou. No mínimo, como nós não estamos no olho por olho, no mínimo se é o batismo para a vida ou para a morte, para viver para aquele. Quando eles batizaram na cinzinha, que o Espírito tomava conta, ninguém destruía a cinzinha. Hoje está destruindo porque os próprios eles entregaram a igreja, para não entregar a mim, que quer dizer o Espírito, por pessoas dignas para falar, entregaram elas a Baal, para o ecumenismo, entregaram para o Papa, entrega para a madrasta mesmo, assina o ecumenismo, manda o Franco Trevisan sentar em qualquer pênis de Horus, qualquer maçonaria, e os que saíram daqui, não levem mais eles aos pagões não, deixa que fale, eles estão pregando Jesus, o mesmo com a Bíblia é a mesma. Eles são apenas Caim. No dia de Nisrod, da Torre de Babel, que foi Pentecoste para os judeus lá, porque ele corrigiu, vai vir a ordem mundial, agora vai corrigir tudo. O Jesus ele já tem, estão na mesma, dentro ou fora. Se ele escapar dos grãos da CCB, que os daqui não escaparam da direita da CCB, ele cai na mão dessa linha de pensamento da ursa maior com a pata do leão emprestada. E que são essas linhas de pensamento que prega Jesus, pela graça sois salvos, é um Jesus dinheiro, totalmente financeiro, é esses que ficam aí pela internet colocando a mão, declarando, profetizando, quem crê aí dá um glória aí, vai assinando aí, deixa um comentário aí, eu acredito, aquelas mulheres que estão pelo cultos da noite aí, irmão, com 10, 15 mil pessoas já assistindo, segundo a Bíblia, eu vejo uma pessoa que fez isso, aquilo ali, e lá eles leem aqui qualquer versículo e levam para dentro, mas o homem nunca entrou lá, não. Sempre foi fora. Acabou o tempo, o diabo entrou lá, com o gadu aqui, e esses de fora aí, com o gadu aqui, lê a mesma ilusão, vai no culto de ilusão do Josafá aí, para você ver, vê no culto de ilusão desses caras aqui de fora, uma outra lésbiquinha que está lá esses que estão em Portugal, nos Estados Unidos, são prostituta espiritual, não sabem nem o que estão falando. A Bíblia, a palavra de Deus para eles é dar Jesus para essa pessoa. Então não fala mal de Macedo nem do Papa, mano. O seu Jesus é o mesmo deles. O único que foi Jesus para você da circuncisão ou da incircuncisão foi na cinzinha, mano. Aquilo tomou conta, como eles caíram da graça, lá não cumpriram o pacto da maçonaria mergulhada para viver para Jesus, passaram a viver para o gadu aqui fora com a Bíblia na mão. Só tem uma explicação, são maçom também ou dormiram, ou já morreram. E o resto aqui, pode se apegar, sentar no pênis que você quiser de Horus vivo, é a besta soprado vida, não era o espírito da cinzinha. Você orava com o cara batista, era o diabo. Aqueles caras da besta, do Geraldo Luiz, de um cara chamado Pedro Kelly, que vieram no passado aqui, José de Jesus Miranda, a carapuça deles caíram, era só dinheiro, os caras queriam mais dinheiro que Edir Macedo para fazer uma profecia para você, ou para você ceder eles ali 20%, naquela época lá, já. E como eles desvendaram o gavião Galvino, um demônio rã soprou vida na boca daquele de Apocalipse 16, verso 14, expandiu agora nisso que está na boca do caminho de São Jorge, o Fernando de Damasco ali, irmão. Vê, o que sai da boca daquele cara é só carniça, bicho. Será que não vê? Fede demais, irmão, aquilo ali. E ainda indica batista e presbiteriano, estudo bíblico, eles têm a Bíblia como palavra de Deus. Então você morrer conhecendo a lei, isso prova que você será julgado pela Bíblia. Então qual é o seu então aí, irmão? Jesus não tinha exegese que aos não-judeus? Aquele que ele aceitou o Tomé como era? Ele aceitou o amigo de bandidos e pecadores ali fora, que não se dobra aos deuses? Toquei flauta, não dançaste? Deixou mais justificado aquele que o bandido da cruz não é o nosso apóstolo? Falei para você ser bandido. Bandido é cadeira elétrica, se o cara for pego. Né? Mas se ele pagou a conta, não deve mais nada para o Estado e para Deus. Para Deus nunca deveu. Deus pôs a culpa ele se fez um ser humano, pôs a culpa em si mesmo. Pegou forma de filho aqui.
Um só ato, aquilo que os judeus têm como lei lá e tudo, Caim e Abel, Caim de Sete se misturou com os défios aqui. Teve um tempo que Adão e Eva no próprio paraíso estavam sem pecado, eles comeram Bíblia, a lei, não pode, passaram a ter culpa no pecado. Com um só ato, Adão te julgou aqui, com uma só oração, Jesus tirou o pecado para sempre, justificou o justificado. Quem justifica os crentes da direita aqui? A morte que foi lá fora, morrer aqui fora, é lucro, viver é ganho? Ou as obras da lei que eles cumprem lá? Se você não tomar ceia, você não tem parte, tomou indignamente, morreu ou dormiu. É o que está acontecendo aqui fora. Como desde quando o cara pode abrir a Bíblia para dar uma mensagem bíblica, falando, atacando a próprios irmãos da circuncisão. Paulo fez isso daí, irmão. Ali tem uma dura em Pedro. Mas se Paulo rouba a igreja, como esses caras estão pedindo dinheiro aí por curso, ali, Pedro entregava ele a Satanás, que nem ele entregou Ananias e Safira, irmão. O Espírito Santo matava esses caras ali. O desse daqui é o espírito do Estado, de religião, da apostasia, exceto aquele tempo que foi da cinzinha lá, que muitos deles têm o dom da música. Hoje as mulheres já pregam cabeça descoberta, tando lá ou não tando, mas eles foram chamados para viver para outro lá. Batismo para a morte, seja da maçonaria. O cara delatou a sua alma aqui fora para ser do Estado de religião e pegar o anel da maçonaria, para viver para Gadu. E os da CCB têm o mesmo batismo na direita, para ver quando o diabo vem para destruir esses crentes, faz um milagre na obra deles ali, na casa deles, ou dá um terreno, tira de uma situação ou de uma doença, eles iam se matar, eles já vão lá e fica crente na hora, mano. Alô? Para servir o diabo na direita, porque no sangue vermelho a cobra é mais forte de Sete de Adão. Foi a Eva na espinha da Eva que está a serpente, mano. O olho de baixo é igual ao olho de cima. E somente um que saiu daqui, que tirou os 144 mil. Mas se eu não for, ele não vem, esse que eu te anuncio. Qual é o que você anuncia aí, irmão? Qual é o exegese? Se eu não for, ele não vem. O auxiliador dos não-judeus não veio, não teve ministério do Espírito. Você teve o ministério da fé tomando conta de você. Você teve o ministério dos rudimentos tomando conta de você. E do mundo, da CCB que eu estou falando. Mas com o ministério do Espírito, que carne e sangue não é do reino do céu, não te conhece segundo a carne. O pecado é para a carne. Isso aí você tem que subir, fazer tudo, fazer esterco que você conheceu da mensagem da Bíblia. Deus é Espírito, importa te servir em Espírito de verdade. Você é servido por Deus dentro de você. Não ireis nem aqui nem ali. Porque quando chegou para os judeus, ia chegar até a 7 igrejas da asa. Nenhum tio cairia, os apóstolos cerrados ao meio. É esse Jesus que está o mundo aí. É esse Jesus que o povo da CB está pegando aqui fora. Alô? E os de dentro também, correndo para dentro. Mas o certo é não ireis aqui nem ali. O reino do céu está dentro de você, quem está enterrado não desce. Mas para isso era preciso estar onipotente, onisciente, onipresente. E eles estão levando o mesmo Jesus segundo a lei, descumprindo ela todinha, quebraram a aliança da televisão, gadulha e ecumenismo, estado de religião e seus lucros. A empresa a todo vapor, fazendo mais igreja ainda. Sendo que vai ficar tudo aqui, irmão. E os daqui de fora já migraram para o onipotente, onipresente, mas não tem geometria sagrada, não consegue abrir serviço de culto. Vê essa linha de oração da CB que abriu aqui fora, aquelas crianças grandes babando mamadeira, e esses aqui fora achando que são alguma merda, super apóstolo. Aquele Fernando, ministério, culto capalá, almoço capalá, o Josafá toda noite atacando os irmãos da circuncisão, foram batizados na mesma água, estão tomando ceia. Ao ele abrir a Bíblia como palavra de Deus, ele já está tomando indignamente, irmão. Quem é tu que julgue seus irmãos? Coloquei para eles ver aí, irmão. No outro, espera 3 dias para você ver. É 3 vídeos deles por dia sem parar ali, como se nem tivesse visto. Então o que a Cor pode fazer é impedir que eles venham ver, irmão. Dormiram já. Se não tiver no número daquele que não depende, não posso fazer nada, né? Aí você veja aí, irmão, você está no meio do pecado. Esse espírito, carne e sangue não é do reino do céu.
uma só obração, Adão e Eva, e o evangelho da circuncisão, que era a lei de Moisés, te jogou no inferno. Um só ato, o seu pai passou por aqui e pagou a conta. Do contrário, ele teria que vir muitas vezes. Então ele pagou a conta pelo evangelho dos 12 apóstolos na cinzinha. Até o ministério, agora ele passou a bola. Agora aquele espírito que tomou conta da circuncisão e da incircuncisão da CCB, agora se eu não for, ele não vem. O espírito já pôs o contrato por esse mesmo esterco que você está vendo aqui. Eu fiz já a nova aliança aqui, estando na lei. Coloquei e validei. Agora aqueles morrer já se considerem morto com Cristo. Se considerem morto com o Espírito que foi Cristo. Cristo quer dizer o Espírito. Jesus é o Espírito, Paulo falou. Ainda que se conheceu Jesus segundo a carne, já não vemos mais assim. Com o Espírito Santo chegando, a fé e a religião, o batismo é para a carne, para a sua alma virar carne. Servir a Deus com a carne, como andar como os discípulos andaram. Mas você vai para a cruz também? Então agora nós estamos no ministério do Espírito. O Espírito não mora. Aquilo que foi fé que toma conta dele vem por ouvir, não por mergulhar. Paulo deixou umas brechas ali já em Romanos 10:9. Crer com o coração e confessar. Agora, com a carne, com o terno na mão, o Estado e religião, foi tudo jogado no telhado. Agora ele já sabe, o mundo já sabe que é tudo maçonaria, que esse mundo pertence a Gadu, que esses grandes sacerdotes que estão aí, como Rodrigo Silva, esses do Brasil aqui, esses mais, principalmente aqueles que vão para Jerusalém, são tocando em defunto. Todos esses canais que tem Minorá, estudando a língua de Ramadá e de lá, da língua que foi, isso prova que eles estão debaixo da lei, estando na circuncisão, não cumprindo mais nada. Nem tem Jesus, como nem teve lá Jesus. Alô? É só para o novo Messias, com tempo novo. Enganou o mundo. Quem deu crédito à pregação dos não-judeus? Um renovo, eu trouxe uma coisa nova. Esses superapóstolos não trouxeram nada novo, estou te levando Bíblia, irmão. Não lançaram fora, porque eles não têm esse espírito. O espírito do auxiliador dos não-judeus, para validar aquilo que foi fé de Abraão, para Paulo ali, para validar o que foi fé de Abraão para a cinzinha hoje, é esse que fala com você. Ele pôs uma aliança para sair para fora e trazer o mendigo, rejeitaram, mataram esse espírito aqui, não veio com strike, irmão. E como esses estão matando agora sem ver. E o mesmo que veio amigo lá de Ateus e Pensadores também começou uma leva aqui, foram todos, irmão. Mas ele fez amigos pelo caminho e já pagou igual. Então, os ateus e pensadores não têm compromisso com isso aqui, irmão. Então, porque você está falando, já acabou, eles também não saem mais, porque acabou o tempo agora. Restou somente uma misericórdia de Deus aqui. O Espírito, agora vem o ministério do Espírito. Se você está nesse canal, você fez alguns vídeos aí, irmão, você viu que o Cordeiro se casou aqui com a igreja. Como se casa aqui? Uma igreja sem pecado, como que é a mulher vestida de sol? Apareceu um terceiro round ali, irmão. Um filho foi levado para Deus. Aí a terra ajudou a mulher. Aquilo que foi o Franciscão lá, segundo a carne, Deus ajudou a se receber. Agora no ministério do Espírito, Deus ajudou a mulher. Um filho se nos deu. Um primogênito viria para tocar a sétima trombeta. E assim, o casamento do Cordeiro está acontecendo aqui. Eu não vim aqui para batizar você com água, não batizar com o Espírito nem com nada. Eu vim batizar você com o Espírito. O Espírito que tira pecado, que te joga no corpo da mãe, que lança fora a Bíblia carnal. Então como que eu faço? Eu já consegui tudo isso aí, é muito difícil. Claro que não, mano. Se você não é crente mais, manda eles enfiar a Bíblia no cu da cobra, que é o Deus deles, que é a lei que dá força, pecado e a maçã. E se você é cristão ainda e não é capaz de fazer tudo esterco, confessa que saca os grãos. Isso te fez uma pessoa melhor. Isso te fez, você tomou conta de você, te alimentou com leite até agora, com alhada e mel você comeu até agora. Mas assim como Adão e Eva tinham que se unir, se casar com o seu Deus, assim como Paulo tinha que entregar a igreja virgem, será que a SCB está entregando virgem, se nada é comunismo, com o gado lá? Será que esses daqui estão entregando os do canal deles virgem? Falando mal do próprio gadu, do próprio mecanismo que criaram. E o Bafomé tá no tronco da árvore do baralho deles. Porque eles querem briga, meu. Ainda falando mal do comunismo ainda, da CCB. E eles não estão em casa com o comunismo.
Vê se o canal deles não está monetizado aí, irmão. Que é tu que julga seus irmãos? Mandei eles ler Romanos 2. Será que eles leram aí? Foi pregado no vídeo passado? Vou fazer uma pegadinha aqui, irmão, rapidinho. Então, amados, continuando aqui. Então, eu queria mandar um abraço a Deus e vencedores aí, irmão. Deus já pagou eles. A crença e a descrença vai lutar entre si agora. Crença e descrença é os crentes, a Caim e Abel. E aqueles que foram a bem-aventurança aos mansos, aos pobres, porque eles herdariam a terra. Assim, se o cara é espírito ou qualquer linha de pensamento, sempre foi do diabo, hoje até a CCB é do diabo agora. Tudo, esse mundo pertence a ele, foi dado. Acontece ter um grupo de pessoas que não depende do que eles fizeram. Quando Paulo estava sozinho, então ninguém vai crer, ninguém vai ser salvo. Quando Paulo estava sozinho, ele fez para eles 7.000 que não se dobravam, os deuses. Tem um número que não depende do que eles fizeram. Então, bem-aventurados os pobres, os mansos. Né? Esses daí são bodes, mano. São bodes e cabritas. O Bafomé penetrou o bode em cima do púlpito. Eles colocaram o gado lá, não é mais Deus, mano. Eles oram, transformando aquilo em cobra, em filhos da cobra lá já. Então a CCB antiga, até 2002, depois de 2012, acabou tudo. Gira mais um pouco, tem crianças grandes ainda lá, que a fé e a religião toma conta deles, do mundo. Então, o que eles têm que fazer? Eles tinham que fazer tudo esterco, vender tudo e dar aos pobres. Talvez assim se salvava que os anciãos, que é o que Jesus, que eles disseram deles, faz aí. O Jesus que eles não colocam aí, irmão, tirar esse e matar ele na minha frente, haverá ranger de dentes, 5 numa casa lá dentro, já é 5 lá, mano. 1 contra 3, 3 contra 2, aqui fora, todos eles contra tudo e todos, mas ambos estão no mesmo Jesus da Bíblia, está mais explicado isso aqui. Então o que você faz aí, irmão? Sai da Bíblia. Sair fora dela para o meu não é mais sair da igreja, irmão, e vir para a plataforma. Todos me conhecerão, todos estão falando aí pelo mesmo Jesus do ecumenismo, o Jesus do espiritismo, Jesus do hinduísmo, Jesus do Henrique Cristo, do budismo, do espiritismo. Eles já estão se saudando, já estão fazendo caridades entre si. Porque a caridade verdadeira do diácono que eles acham que é ali, irmão, marido de uma só mulher, tomar conta da alimentação, que foi colocado Mateus ali, irmão, hoje é levar a palavra do Espírito Santo, esse aqui. Não é mais levar uma cesta básica, comida para carne. A Bíblia é para carne hoje, um Deus para carne. Um Deus que tem uma fé e religião que tomou conta do mundo. Isso é levar maldição para você, porque se você não tomar ceia, você não tem parte. Todos que morrem conhecendo a lei. Então vamos ler de novo aqui, para calçar bem, para não ter desculpa mesmo. Queria mandar um abraço à maçonaria, aos ateus e pensadores desse mundo aqui. Ao diabo foi dado como um Deus após a partida, perto da cinzinha estava. Queria mandar um abraço para os anciãos, dizer que não era nada pessoal isso aqui. Pois eles podem escolher, já escolheram o Gadu e está alimentando aquela farsa até hoje. Esses de fora que já escolheram o Gadu porque não tem consciência desse. Os que cantam o Inário 4 aqui ou qualquer hino aqui, está cantando com o Inário da maçonaria, eles não têm consciência do Espírito. Eles não conseguem transferir aquilo para o Espírito. Onde está Jesus? Com o Espírito Santo, só você desse canal que tem aqui. Como as músicas do mundo, canta tudo. A ordem do Hebreus 2,14, ele foi destruído na cruz. Tudo é nosso. Tudo compete para os que Deus amou ele. O pão é para os filhos, não é para os filhos do Deus desse mundo com a Bíblia na mão. Estudar exegese, pré-tibistonista, quanto mais lei você estuda, mais você prova que a sua justiça está sendo por base da lei. No batismo de João, tem que cumprir toda a lei. Qual é essa lei? Os rudimentos. E ali, irmão, eles ficam se julgando entre si, julgando a própria igreja ali, como esses caras urrando aí, como aquele pastor Elias, esse que o Reinar vai lá sentar, ou como aquele Mazarope, daquele pastor do Caldo Duarte ali, irmão, vai fazer stand-up ali, maçom de maçom, cobrando 23.000 por pregação, mestres de crianças, teriam que cumprir todos, serão julgados pela lei, são demônios já plasmados.
E falar em línguas. Na CB foi Deus, mano. Perto dele estava aquilo que não deixa. Hoje é o diabo. Se tiver alguma coisa lá ainda, são crianças grandes que ainda não entendeu. Mas tudo será jogado no telhado, mano. Se perderão, porque a família não vem aqui para confessar que o Espírito. Como que eu faço para ser salvo? Lança fora o corpo pecaminoso carnal. Não te conheço segundo a carne. A sua ceia é o Espírito. Saca os grãos que você já ouviu aí, mano. Isso te fez uma pessoa melhor. Agora, quem não tem o Espírito do Senhor está não é dele. Deus é Espírito. Ela pode servir em Espírito. Ainda que a sua carne esteja na Bíblia, a arca vai se fechar de novo. Já fechou a arca. Ainda assim, se você estiver vivo ainda, dá tempo de você crer e confessar. Pela graça ser salvo, como os bandidos da cruz. Porque o Espírito da lei toma conta de você até a verdade ser jogada no telhado. Até você ser maduro. E alguns não amadureceram. Então como que ele será julgado pela Bíblia? Ele não quer a verdade a ouvir. Deus chamou ele naquele pacto ali, da circuncisão, perto dele, aquele aio tomou conta dele até, se ele morreu, foi fiel até a morte, ele será salvo naquela aliança que Deus fez ali. Esses daqui que estão na plataforma porque descumpriram suas leis, porque a igreja entregou eles a Satanás, para destruição, junto com ela, já que eu vou perder a esposa, matamos o filho do dono que veio lá no canal do Raceg, que é esse aqui que é o espiritual. Agora tira a carne e sangue, tira a Bíblia fora, tira o pecado, que dá força ao pecado é a Bíblia. Eles não têm espírito para pregar, mano. Eles vão ter a palavra como a palavra, se estudar a Bíblia como palavra de Deus. E assim caminha toda a humanidade. Os da cinzinha não tem. Esses que estão na televisão aí, irmão, a fim de justificar sua constituição, confessa que são pecadores, mas foram batizados em João, ou dormiram, ou morreram já, tomando a ceia de Paulo. Alô? Desde quando eles vão se apegar em estudo bíblico? A Bíblia é a cobra. Se escapar do orgulho da carne de leão, cai na pata de urso. Entrando em casa, ao abrir a Bíblia engole pela cabeça. Aí os crentes da cinzinha ficam abrindo roleta russa aí. Vamos ler uma palavra para nós aqui, como os judeus faziam. Se der zica ali, não é não. Abre uma só de vitória. Mas isso prova que ele, se ele tem a Bíblia como palavra de Deus, será julgado por ela. Segundo o evangelho que Paulo anunciava aqui. Lê Romanos 2, esses caras aqui julgam. Meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros. Alô? Pois não tem desculpa quando julga os outros, pois quando você os julga, mas faz as mesmas coisas que ele faz, você está condenando a si mesmo. Eles querem a Bíblia. A apostasia, após a partida, eles não deixaram o aio que tomava conta deles, que é a fé ainda. Querem ser salvos pela fé, a fé deles já falharam aqui fora, agora vão se apegar na Bíblia. Então todos aqueles que pegam sem conhecimento da lei de Deus, se perderão sem essa lei. Mas todos aqueles que pegam conhecendo a lei, serão julgados por ela. Agora pula aqui para baixo aqui, irmão. 16. E de acordo com o evangelho que eu anuncio, assim será naquele dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgará os pensamentos secretos desses caras que estão por lá de fora, porque não ouviram. Queria mandar um abraço para eles aí, dizer que nada pessoal. Se algum deles quisesse marcar uma live, eu tenho esperança num tal de William, de lá ainda. O coração dele é sincero, mas provavelmente, irmão, nenhum deles vai. Principalmente que eu não tenho um número grande de inscritos, não vai trazer benefício nenhum na carne para eles. Secreto de todas as pessoas, e como eu tinha esperança no Juninho, não adiantou, mano. Ele prefere brincar de palhaço, de carçola, jogando sua moeda no céu, falando mal da cinzinha, criança grande, mano, que não perdeu o trauma do pai e mãe. Hoje é a cobra e padrasto dele, né? Então você vê aí o Josafá, não adianta mais, mano. A mesma ilusão no cultinho de merda dele ali, mano, atacando seus irmãos a orar para aquilo vir a ser. Paz do Senhor Jesus Cristo, irmão. No culto passado, atirou pedra na cruz lá. Alô? Que é ele que julga os seus irmãos. Pode pôr aí como você quiser. Ninguém vai nem ver esse vídeo aí. Mas você que está aqui, o céu viu. A cobra, o Deus dele, que ele está chamando os anciãos de diabo, é demônio fora e dentro. É Caim e Abel do diabo. Acabou a partida, acabou o número, não tem vaga segundo a lei, segundo o Espírito. Acabou, já acabou lá.
É um loop de tempo só agora para os não-judeus, um número que ele viria para escolher. Os 144 mil não vai escolher, porque se você está aos judeus, você está julgado pela lei. A lei é boa, mas é impotente para salvar. Quem tem sua base de fé na lei, terão que cumprir toda ela. Então julgará o pensamento secreto de todas essas pessoas aí, irmão. Então, continuando aqui, irmão, o verso 7. O que eu quero dizer, então? Você diz que é judeu? Vocês batizaram lá em judeu? Vocês batizaram em Pedro, Tiago e João? Então você virou judeu. O evangelho da circuncisão de Pedro é Pedro, Tiago e João, os 12. E de Paulo, da incircuncisão. Mas errei, mas não peguei. O salário do pecado é a morte. Ao ouvides a voz, não endureçais. Você diz que é judeu e confia na lei, e orgulha do Deus que você adora. Então, eles viraram judeus e se orgulha agora do evangelho pela graça sois salvos, que nem Paulo, viraram judeu da tribo de Benjamim. Você sabe que Deus quer que você faça e aprenda na lei a escolher o que é certo. Eles não aprenderam a escolher o que é certo, porque para eles certo é a Bíblia, como palavra de Deus, como aqueles cooperador hermafrodita de Gadu, Fimose do Bafomemo, sai da igreja para pregar aqui fora, Jesus clitóris da cobra centro, não sei de macumba, dentro ou fora delas agora, na casa deles agora. Você tem a certeza de que é guia de cegos? Você tem a certeza de que é guia dos cegos? Você viu que eles são guias cegos? A cobra não enganou esses caras, como Paulo temia lá? Os super apóstolos, eles já não cobram. Luz para os que estão na escuridão. Luz da Bíblia para pessoas, está dando Jesus segundo a lei. O salário do pecado é a morte, errei, mas não pequei. Quem vencer ali por meio da fé, a Jezabel que estava nas 7 igrejas da Ásia ali, que hoje eles pensam que é 7 igrejas aqui. Só uma igreja que foi a cabeça de ouro, o resto já era do Gadu. Já era a maçonaria. Deus precisa somente nessa. Orientador dos que não têm instrução e professor de jovens. Eles estão instruindo os jovens aí a ser livre agora. Eu vi a live do cego zoinho ali, a Oliver e a mulher dele ali, irmão, luxando ali, reinando em vida, dando ouvido às filhos da besta que tirou a lei áurea deles ali. Ela tirou a lei de Moisés, mas os rudimentos não estão cumprindo. Usando a graça de Deus em vão, luxando, a moeda do céu deles está passando. Não estão cumprindo. E um vídeo por dia contra os anciãos. Guias cegos, ó. Meus amigos, o Michel Oliveira, uma coisa assim. Meu amigo, não importa quem você seja, você já não tem desculpa quando julga os outros. Ele está confiando que pela graça sois salvo, pensando que ele é Paulo, dando uma dura em Pedro. Esses aí estão se sentindo. Ela, dando uma dura em Pedro ali, porque eles não sabem nem o que está falando, é cristão entre pagões, não sabem nem o que é isso. Mas um outro Jesus que eles estão anunciando agora, porque creram na besta, eles não é o deles não. Pela graça sois salvos. Frutos da carne é raiva, ira, porfia, enfrentar o cara a cara, vão para o juiz tudo junto, com a Bíblia na mão. Quem ora crendo na Bíblia, eles têm a Bíblia como palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, Jesus Cristo centro. Então, ó, quem morre conhecendo a lei será julgado por ela. Segundo o evangelho que Paulo anuncia. Você sabe que Deus quer que você faça aprender a escolher o que é certo. Segundo a carne, Paulo estava ali, escolher certo era escolher Jesus ali e tal. Amar o próximo como a ti mesmo, não está amando nem eles não tinham que perdoar 70 vezes 7, ou levar um para a morte como eles estão aí. Usando a graça de Deus em vão. São filhos do diabo. Dificilmente um bosta desse vai confessar aqui. Se fosse voltar, quando chegar a ordem mundial, que é o Pentecoste, que vai equalizar tudo, será um só Deus, um só governo, por meio da Bíblia. Aí pode ser que eles se perdoem entre si, porque nessa hora eles já não conheceram mais. Essa aliança foi posta aqui, só tem valimento quando morre. E assim, não se considere morto a esse plano, a Bíblia, tudo. Ah, saca os grãos, os néfiles tinham que cuidar de você, os anjos maiores. Você é uma igreja, sendo você homem ou mulher, você é uma alma.
precisa se casar com o esposo. Israel era como mulher, esposa, cidade santa. Toda alma que se casar aqui, do contrário, você tem que ser virgem de pecado, que Paulo tinha que te entregar virgem. Você que é Paulo, você vai ter que ser virgem de pecado. Falando mal dos irmãos, Alain, o Jesus deles não é o mesmo? Ou tinha que sair fora da Bíblia, povo meu, para viver para esse aqui? O batismo da circuncisão será cobrado como lei para eles, irmão. Alain, eles foram batizados? Estão batizando alguém aqui ou estão só atacando os irmãos para fazer seus cultos crendo na mesma Bíblia, a qual será julgado segundo o evangelho que eles pregam? Vocês têm certeza de que é guia de cegos, luz para os que estão na escuridão, orientador dos que não têm instrução e professor de jovens. Professor de jovens com o Gadu no púlpito, mandando ler salminho, ser fiel até a morte ali. Quando crescer, as crianças nem sabem. Batizou, batismo da morte se batizou. Aquilo que o CCB Gadu, pedófilo de alma espiritual, prega lá a favor de culto de criança. E as crianças grandes no culto de Josafá ali, do caminho de Oxós, o Fernando, o Néfres, sonhei. Esses caras são 3 cobras, uma preta, uma vermelha e uma azulada no mercado, que é a plataforma aí. Eu vi os Néfres que estão encostados nesse cara. No Josafá é um mato em termos árvores, é um orixá da África que plasmou uma negra. Aquele matinho que você passa a mão nas costas, ela se encolhe assim, o mato se esconde. Escondeu na medula dele, é uma cobra preta. No do Fernando eu vi um gigante, o dragão, caminho de Oxós, São Paulo, Deus do vinho, plasmou ali, gerou um gigante, que o Croix de Valais suscitou lá na suruba que os Israel fizeram lá no pé do morro, lá, eles pensam que hoje é carne, né? Fizeram tudo, após a partir dos apóstolos, fizeram tudo essa suruba, fizeram tudo isso com ouro. Salomão já entregou essa casa pronta, aquele Néfilo encostou no caminho de Oxós do Fernando. Ele é direito do apóstolo Jesus Miranda. É um carecão, um gordão, eu vi ele com o olho preto assim. Não sai mais daquilo. Só o único que podia tirar ele era esse aqui. Vocês que ensinam os outros, você que está certo de que encontra na lei, batismo de João é lei, rudimentos, eles não estão cumprindo. Você está, os que de dentro que cumpriram, o Gadu no púlpito, isso aqui não está na igreja batista, procura uma igreja centrocêntrica aí, sem trigo que nem eles. Você está certo que encontra na lei a apresentação completa do conhecimento da verdade? Você que ensina os outros, por quê? Por que é que você não ensina você mesmo? Se eu estivesse aqui, eu ia ensinar Paulo. Paulo, lembra do centurião, tinha mais fé que você lá. Lembra que você matou os apóstolos ali. Você não deixou bem claro o teu evangelho. O exegese de você é até a 7ª igreja da Ásia. A igreja de Éfeso foi sua. Para você valeu. Mas e agora, qual é o seu aí, irmão? Aqueles que não tinham nada, aqueles que achavam Deus dentro dele, foram achados por Deus, aqueles que não procuravam, falei, eis-me aqui. Aqueles que eram os da cinzinha tinham o desvejo, por isso o pecado permanece. Então qual é a exegese que está pregando aqui? Não tem batismo, Espírito não molha, se batiza falando. Aquilo que foi fé, o Espírito vem por ouvir. Só pode ser vir a mim se o Pai o trouxer. Você pode ver que não traz ninguém. Porque eles serão julgados pela lei, irmão. Um número muito pequeno, só um remanescente foi salvo. Agora eles têm a grande chance, mas jamais farão isso aqui, é muito difícil. Você ensina os outros, por que você não ensina a si mesmo? Eu queria te lembrar aqui, Paulo, que o bandido e o Tomé era ateu. Que você, o cara estava comendo a madrasta lá, você entregou a carne para o Espírito ser salvo. Porque ele estava no 140, vocês foram salvos porque tinham 144 mil, estava escrito lá. Pela graça foram salvos, predestinados. Mas os não-judeus não é predestinado. É aqueles que eu quiser salvar, esse conselho recebido do meu Pai Jesus, estando na forma de filho aqui. Só pode vir a mim se o Pai o trouxer.
Salvação não é para quem quer nem para quem corre atrás, é quem no Espírito usar de misericórdia. A ouvides hoje, não rejeitais a proposta. Deus é Espírito, importa servir em Espírito. Prossegue mais passando. Você que ensina os outros e não ensina a si mesmo. Com a Bíblia na mão, o cara vai ensinar o quê? Um Jesus cristocêntrico, que se você não crer nele, tirar esse e matar ele na minha frente. Não tem na Bíblia dele? Aquilo que ele passou o bastão, que eles pensam que Jesus é o Cordeiro, Jesus era Deus. Ele enviou o auxiliador, o Cordeiro que viria, não para tirar pecado, para salvar os que esperam por ele. Para se casar com a igreja. Qual a igreja? O Cordeiro que ele estava esperando, 144 mil, chegou de repente no mundo espiritual e se casou com a igreja. Acontece que precisa ter a pele, as roupas brancas. E é esse número. Quem são esse número aqui? Os bandidos que conheceu os grãos e pediu ajuda ao Senhor, não por ser bandido, porque tem bandido que não quis também. Que foi achado daqueles que não procuravam, aqueles que desciam mais justificados, que eles caíram na unha desses pastores aí, desses líderes, e hoje na mão desses canais aí, como o Eduardo lá e tudo mais, Josafá, o Carlos Reinar, muitos daqueles ali, irmão, estão lá, não conseguem ver, são guias cegos, eles sofrerão maior rigor, porque eles nem creem nesse aqui, irmão, e nem deixam sair, porque eles é de um vídeo por dia, a ponto de brincar de stand-up. O espírito de palhaço já pegou aquele carçolinho ali, o Juninho, o Júlio, um vídeo por dia, 3 vídeos por dia. Live só entre si. As mulheres orando descoberta, crendo em Paulo, como caminho de Oxós. E o fã deles são fã do Fernando. Se afirma que não deve roubar, por que é que você mesmo rouba as almas aí, irmão? Com a Bíblia na mão, você não está roubando alma para o diabo? Indicando a maçonaria, indicando a Igreja Batista, o Josafá ainda pôs lá que o cara confessou publicamente que o batismo do Francisco não valeu nada para ele. Que agora ele tem uma igreja cristocêntrica. E a maçonaria, o Gadu não está no púlpito? Na igreja Defesa do Evangelho do pastor Júnior, dos 2 Júnior, ou da presbiteriana, vem embaixo, vem um coração assim, ó, um olho de Horus embaixo, assim, a geometria é o diabo. Ele está de terno, estado e religião. Deus não semeou naquela corrupção, semeou no Franciscão. Como Franciscão, também, como a igreja do Brás aqui, do Paraná sempre foi maçonaria, acabou o tempo, rasgaram o véu, quebraram a aliança, agora tanto faz agora, qualquer igreja. E outro guia cego, a nova CCB ali, irmão, ele tenta passar aquele espírito, vou virar teu cativeiro, que ele tenta ser possuído pelo diabo ali, irmão, para a igreja pular e falando em língua, força, usando o Estado e religião, ele depende da geometria sagrada, mesmo ele fazendo uma live com outro carequinho ali, um filho de gaduzinho ali, fala Babirê, Malirê, ele fez uma live com aquele cara ali, irmão. Alô, só por falar o nome original, acha que é alguma merda, foi o nome original, o nome dele ninguém sabe, Apocalipse 19, senão ele mesmo, que Jesus era Deus, ele enviou o auxiliador, o anjo do Senhor, nunca saiu daqui, sempre foi o que para sobre as águas. Deus que teve que se fazer um primogênito para gerar um espectro para o Espírito Santo poder ter o ministério dele agora. Ninguém saberia quem é essa pessoa. Se você diz que não deve cometer adultério, hoje a prostituição, se Deus te lançou fora o corpo, destruiu o pecado, pôs a culpa em Jesus, esse pecado. Então, se você quer Paulo, os que cometeu adultério aqui, hoje é com os néfilos, irmão. O segundo a carne, Paulo entregava a carne a Satanás para o Espírito ser salvo. Esses daqui, a primeira coisa, falaram, eu não pequei para a morte, não. Isso prova que eles estão debaixo da lei, irmão. Alô? Ou seja, o batismo deles não se tirou o pecado e você pecou para a morte, segundo dá pecado cá para a morte. Entre eles a blasfêmia e a idolatria, o erro de feitiçaria desses caras não querem ouvir aquilo. Então eu estou justificando, não. Se fazer na carne, você vai pagar, não, na carne. Agora, esteja nesse, senão você está em adultério espiritual. Porque há um só Deus, um só esposo, uma só igreja, um só Espírito. E agora? O deles é o da Bíblia. Tanto é que eles se identificam com qualquer igreja agora. Tem Jesus cristocêntrico? É. E a igreja, qual começou a pregar Jesus Cristo? Lá falava, o Senhor te diz.
Agora é, Jesus te diz, que é o Gadumo, teve que pôr o Bafomé ali. Ser cristocêntrico para dentro, senão acaba tudo aquilo ali. Agora as invejosas aqui de baixo, as galinhas de Bafomé das outras chácaras aqui do protestante, vendo que a galinha está morta, o peru está morto, foram lá agora sacar as coxas de lá, os braços e o peito, fazer ensopado junto com eles, e dar triste mulas estudando a Bíblia, todos serão julgados pela Bíblia, irmão. Se não tiver no número, irmão, se não for daqueles lá. Então quem entrou no céu no tempo de Jesus quando isso era pregado lá, irmão? As prostitutas meretrizes, a passeata gay, porque eles estão com a Bíblia na mão, descumpre vindo julgar o mundo. Jesus não julgou o mundo, julgou o povo de Israel, eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar o mundo. O mundo foi que foi salvo primeiro, Sodoma e Gomorra e os que não, as prostitutas meretrizes. Porque quem tem Bíblia não consegue, quem tem a lei, a maçã, será julgado por ela, segundo o evangelho que Paulo e Pedro, Tiago e João pregaram. Você, como era o adultério aqui, irmão? Você diz que não deve cometer adultério, por que é que você mesmo comete adultério? Hoje espiritual. Eles não se casaram, não tem esposo, está casado com o diabo, é adultério espiritual. Se na minha versão, que se Deus não sou fora, o corpo é pecaminoso carnal, uma só oração pagou a conta de uma vez por todo, o contrário, teria que vir muitas vezes perdoar pecado. Os apóstolos, segundo os apóstolos judeus, seriam julgados segundo o evangelho de Paulo e Pedro pregava, se cometer adultério, pecou para a morte. Isso daí querem a Bíblia, querem os apóstolos? Ou você quer o centurião que tinha um amante que ele amava muito, não sei se era criado ali? Ele não mandou batizar nem cumprir a lei, quando era pela fé. Alô? E hoje que é para o Espírito? Carne e sangue, isso aí tomou conta da mulher, saca os grãos. Onde você está, eu não falei para você cometer nada. Você tem dinheiro para pagar seu desquite aí? Para bancar as crianças que vão aparecer? O diabo vai te devorar a sua carne? Hoje não é época mais de se casar, é época de se casar com um só. Eu tenho que entregar vocês casar, virgem, para um só que é Cristo, Paulo falava. Hoje eu tenho que entregar você casado. Como que é? Se casa agora, faz tudo esterco. Você quer ser julgado pela Bíblia? Então fica aí. Fica na Bíblia com esses caras aí. Você mesmo comete adultério, eles cometem adultério espiritual. A Bíblia, ao dar a batista para o cara aqui, o cara não cometeu adultério espiritual? Olha o olho de Horus aí. Depois da partida é tudo demônios, irmão. Quem venceria o monstro? Sol da cinzinha, quem foi fiel até a morte. Isso daqui atacando seus irmãos. Lê Romanos 2 aí para eles, não serve para nós não. Só abre a roleta russa a favor. Porque o Deus é daqui, irmão. Eles estão se sentindo forte aqui, irmão. O reino deles é aqui, o céu deles máximo é a plataforma. Você odeia, como eram os ídolos, você odeia os ídolos, mas rouba as coisas do templo? Tem piques no canal deles? Se fosse o Espírito verdadeiro de Pedro aqui, os da circuncisão, vocês viram? Que foi vida lá? Quando era, muitos daqui morriam. Alô? Pedro entregaria esses perseguidores do ancião aqui a Satanás e eles caíam tudo morto. Porque o Josafá já está cobrando pix para poder ter dinheiro para defender de lá próprio mesmo. E os de lá não vê nada disso. Olha lá. E tem membros. Pix. Eles acharam que fazer um grande número, brincando, usando a moeda em vão. O diabo queria essas pessoas porque eles eram sangue originais. Eles adoram ídolos. Eles adoram ser idolatrado aí por eles aí, ser alguma coisa. Mas rouba as coisas do tempo, rouba a palavra, rouba a alma do tempo para o néfilis que eles pertencem aqui. Você mesmo se orgulha de ter a lei de Deus nos seus corações? Você crê na Bíblia como palavra de Deus? Está pela fé? Então, segundo o evangelho que Paulo prega, assim será no dia do Senhor. Você se orgulha de ter a lei de Deus? Você foi batizado para ser salvo? Mas você é uma vergonha para Deus porque porque desobedece à lei, que é os rudimentos, e atacar os seus irmãos aqui, ó. Meu amigo, mas, meu amigo, não importa quem você seja, se você não tem desculpa quando julga os outros, pois quando você julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a si mesmo. Alô?
Você se orgulha de ter a lei de Deus, mas você é uma vergonha para você. Você desobedece a lei de Deus. Qual é a lei de Deus aqui, irmão? Lança fora o corpo pecaminoso. Não te conheço segundo a carne. Carne e sangue não herda o reino do céu. Onde está o Espírito não entra o pecado. Quem tentará acusação para você? Você está morto ao pecado, não morto em pecado. Você saiu da Bíblia. Eles estão mortos em pecado, porque creram na Bíblia. Serão julgados pela lei. Todos os pecados, segundo a lei. E 144 mil foi salvo. O mesmo a proposta do Espírito vai para você aqui, irmão. Se você fazer tudo isso ter, qual é a prova disso? Manda um deles, ou da dentro ou fora, falar, se você não for salvo pelo que eu anuncio, você paga pela minha vida até a 5ª geração. Com uma só oração te fiz perfeito para sempre. Para você viver para isso, não para você pegar aqui e sair comendo todo mundo, e sentando em tudo que é néfilis, por aí usando a graça de Deus em vão. Vai ferver, essas pessoas daqui foram chamadas, irmão. Perderam as moedas do céu, perderam o seu tempo. Então o que eu faço aí? Como seria muito difícil, faz igual ele pagou com os ateus e vencedores. Se vir um ateu no meu canal aqui, ou qualquer um deles aqui, desse grupo de pessoas, irmão, tá pago igual. É, né? Tá bom. Se já é assim, porque os falsos judeus te deram mau testemunho. Deus sabia que ia ser difícil. E eu da direita aqui? Fica comigo até o fim, eu te dou o prêmio da vitória. Mais que isso eu não conseguiria. Não deixaram nem a Bíblia aqui. É mais fácil daqui estar abrindo roleta russa com a palavra de Deus, entrando em casa, a cobra pica ele, porque ele não se casou, ele não tem um Senhor dentro dele. Você tem que confiar no Senhor, irmão, dentro de você. O Senhor deles quer dizer Baal, que é a Bíblia. É uma vergonha para Deus que desobedece a sua lei. Você se orgulha de ter a lei, esses reformadores aí de Deus, no seus coração, mas você é uma vergonha para Deus porque desobedece a sua lei. Atacar os irmãos é lei de Deus, foi isso que Jesus mandou? Ou mandou eles ter o escudo e o amor e perdoar 70 vezes 7, e 2.000 e tomar tapa na cara e dar a capa junto. 70 vezes 7. Os anciãos fazem isso lá, não? Ou, por menos que isso, já vai para a cadeia, para a igreja, que nem me levaram aqui em Ribeirão. Tomaram ceia normalmente. Oraram para o pão virar corpo. Mandou o fórum me prender. No dia da Santa Ceia, minha esposa foi lá tomar, eles oraram para o pão fazer corpo. Virou corpo ali, mano. O diácono aqui de Ribeirão, chamado Benedito, está até hoje aqui, mano. Tomou mais de 20 ceias daquele tempo para cá. Sem olhar na minha cara, nem pediu perdão, nem nada. Julgou os pagãos. Sabe qual foi a desculpa dele? Você não é batizado, não devo nada, você é um demônio. Alô? Mas Jesus também foi um demônio lá fora, né? Quando ele chicoteou os câmbios, né? Fica tranquilo, aquele dia vem ardendo como uma fornalha. Mano. Espero que esteja no número que ele se converta. Cadê a boca dos cooperadores de Ribeirão que puxaram o saco e foram testemunha contra mim lá? Eles vinham tudo falar mal do ancião para mim na minha barraquinha, que eu tinha de pão de queijo. Para mim falar lá no centro, falar lá, eles enfiavam toda a cara na bunda. Era só para derrubar o outro, para eles ser do ministério. Muitos deles mandaram calar a boca, me atacaram junto lá depois. De manhã falava mal, à noite ia lá e ajudaram a me segurar para levar preso. Alô? Como vai, filho? Pois as escrituras sagradas dizem, os não-judeus, aqui ó, para você que vai latir contra os do meu canal aqui, inclusive aquele Eduardo, na mira do Evangelho, com 96 mil almas para ele dar conta, o Evangelho cristocêntrico, ele lê a Bíblia, segundo o Evangelho de Paulo, ele será julgado pela lei. Será que ele está cumprindo? Ele fez caricatura de desenho, aquilo que é a mate é na esquerda felina, o óvulo da cobra, que é a Suzy, na direita, que põe vida na Bíblia. Ele fez uma caricatura, ele é um desenho já do Gadu. Ele foi lá latir contra os ateus no áudio dele ali, mano. Por conhecer, eu tive uma visão que ele estava latindo contra mim, mano. Aí eu peguei e falei, ué, o que será que aconteceu? Eu fui vendo os vídeos dele, pus de cara, o YouTube já me deu. Ele falando, se o cara for ateu, ele já... Vocês são ateu profissional. Eu já meti um vídeo na hora aí, por aí. Pois, ó, porque aqui, Eduardo, para você, ó. Pois as escrituras sagradas dizem, os não-judeus falam mal de Deus por causa de vocês, os falsos judeus de hoje, hein? A circuncisão tem seu valor, teve seu valor, ela ferviu de raio, vocês. Se não obedecer, a circuncisão tem um valor
só tem valor se você que é judeu. Obedecer, vocês foram transformados em verdadeiros judeus da CB aqui, só tem valor se vocês obedecerem a lei, que é o batismo até a morte. Tomar tapa na cara e perdoar 70 vezes 7. Vocês querem a Bíblia? Vocês não querem vir para mim? Não quero. Agora, como escaparão da condenação do seu próprio livro, cristocêntrico, que vocês querem? Ele não obedece à lei, é como se você não tivesse sido circuncidado. É como se vocês não fossem nem batizados, se vocês não cumprirem a lei. Ó, Romanos 2, São Jorge, Romanos, que hoje é São Jorge, capítulo 2, verso 25. Se um homem que não foi circuncidado, que não fez o batismo da circuncisão, que é de João, que não cirurgia de fimose, o mergulho de João, Pedro, Tiago e João, evangelho da circuncisão, se esse homem que não foi circuncidado obedecer os mandamentos da lei, Deus tratará ele como se ele fosse circuncidado. Trata como se fosse batizado, quem cumprisse a lei. Então, se o cara cumprisse a lei ali, faz caridade, dá amor, e Jesus ama o próximo como a ti mesmo, segundo a Bíblia, Deus trata ele como se ele fosse batizado cumprindo a lei. E como você aqui, mas estaria julgado pela Bíblia. Como que é aquilo? Como aquilo que foi centurião, bandido do céu, mas não pela fé, pelo Espírito. Se você sacar os grãos para ter esses, se o Espírito não te convenceu da verdade, irmão, então você não foi chamado, você não crente. Se o Espírito que está aqui sobre tudo, até hoje não pôs nada em você, então você não foi chamado. Então Deus não teve misericórdia de você para te julgar pela Bíblia. Então, irmão, se você fosse se levar aqui para frente, depois vocês leem aí que eles vão... Depois eu dou mais os cortes, em menos de 2 horas você não põe mais um vídeo. Então, só para encerrar aqui para vocês aqui, vai ler essa partinha aí de 2 de Romano. E tem também aqui uma outra pegada aqui, boa também o assunto. Ó, eles que estão aí na Bíblia, né, irmão? No Gálatas 2, Paulo fala tudo isso aí sobre o evangelho da circuncisão. Ó, no verso 10 aqui, a lei e a fé, os que confiam sua obediência na lei estão debaixo de maldição de Deus, pois a Sagrada diz, quem obedece sempre por estar a lei na mão, depois ele enviou Jesus Cristo por meio da fé, mas e os rudimentos que é a lei, o evangelho da circuncisão. Então, ó, para os anciões da cinzinha aqui, mas antes chegasse o tempo da fé, hoje chegasse o tempo do Espírito, nós éramos prisioneiros da lei. Então a fé, até chegar ao Espírito, você é prisioneiro da fé, que eles estão hoje ainda, e da lei, que é o evangelho do batismo de João. E no resto aqui, todo é batismo da maçonaria do mundo, crânio levado para dentro. É apóstata, apostasia. Após a partir dos apóstolos, tudo é demônio, exceto na cinzinha, que é o batismo da circuncisão para a morte, é o da lei, morrer para esse mundo, para viver, para se receber, senão você morria. E eles venderam a esposa para se beneficiar hoje, o gadu lá, até que foi revelada a fé que devia vir. Então hoje até que o Espírito, até que a fé e a lei ficam tomando conta da cinzinha, até o Espírito que ia vir hoje. Para te entregar casado, a mulher vestida de sol, nos 12 colares, 12 tribos, 144 mil que vestirão a pele desse corpo aqui que é o Filho de Deus. O Senhor é o Espírito. O deles é aquele lá que eles querem que venha com a mão furada. Cristo, Paulo colocando aqui, irmão, lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse, para que podemos ser aceitos por Deus por meio da fé. É isso aqui que eles estão. Eles estão trazendo Cristo de volta, fazendo que Deus se lembre da sua vergonha. Nem falar que era o Senhor por dia, que eles estão com a Bíblia na mão, serão julgados por ela, falando mal dos irmãos, saiu da igreja. Eles estão batizando, tomando ceia para o povo, orando para o pão virar corpo no canal deles, Cas Life, perdida, tempo perdido, amor bandido. O amor deles é um bandido. É o diabo como Deus, como Jesus, o gadu. Poder do erro para que se percam, porque amam mais ser famosinhos da internet aí. Deus, por meio da fé, hoje quer dizer, aquele que chegou no tempo, agora chegou o tempo do Espírito. Nós somos preparados para essa mudança aqui, do canal aqui da direita. Deixar essa barra, mudar essa mudança. Foi uma mudança de era, eles ficaram presos no Ouroboro, no Nove Céu. Nunca chegarão ao 10, 11, 12. A chance é zero deles pedir ajuda aí e deixar o povo evangelho lá. Não precisamos mais de lei, que é a cinzinha,
e a fé para tomar conta de nós hoje. Eles precisam da fé ainda. Nós não precisamos mais da lei. Agora que chegou a fé, nós não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. E você aqui, agora que chegou o Espírito, você não precisa mais ter fé do que o centurião. Eles precisam ter muita fé agora, aqui como Paulo, porque eles serão julgados pela Bíblia. No Romanos 2, verso 18, no verso 12 e verso 16. Morreu conhecendo a lei? Se perderão sem conhecer a lei. Conhecendo, será julgado por ela. Segundo o evangelho que eu anuncio, assim Jesus julgará os pensamentos dessas pessoas. E nós pensamos como o Espírito pensa. Eles pensam como Cristo pensa. E tira esse matar na minha frente. Você me ama? Vai para a cruz. Faz tudo ester como Paulo. Então você não me ama. Então você não conheceu o Espírito. Você não está pela graça, sois salvo. Você está com a Bíblia na mão. Por aí vai. Depois nós continuamos esse ótimo assunto da salvação. Queria falar que cada pessoa, mandar um abraço, um beijo em cada pessoa. São pessoas, pai de família, de bens. Né? Como os anciãos aqui, como toda a maçonaria desse mundo. Hoje você pode falar de boca cheia, crentes, pode escolher se quer gadu, como Jesus, da Bíblia, se prostrar e me adorar, segue o desafio. E se você quer esse aqui para outra vida, saca os grãos que fez uma pessoa melhor. A fé e a lei, que é o batismo de João, tomou conta da humanidade. Até o Espírito chegar. E assim, se não tiver um número que não depende do que eles fizeram, assim como Deus teve misericórdia do próprio Paulo, todos criam, nem só um remanescente foi salvo. Assim Deus tem um número da CCB que se levantará para acusar essa leva que está na plataforma aqui junto com os líderes, irmão. E esses que estão fora aqui, que nem entrou nesse aqui, irmão, tentando satisfazer a sua deixada de Caim, que eles nunca creram lá, já era aposta tratando lá dentro, para satisfazer se apegam estudos sociais da Bíblia. E assim caminha o mundo. Quanto mais cobra, quanto mais Bíblia você estuda, mais ecumênico você está. E será julgado por ela. E nós aqui, irmão, Sodoma e Gomorra se levantará porque eles mandaram enfiar a Bíblia no rabo da cobra. Que eles estão assinados ecumenistas, são maçom tudo junto. Né? Então isso aqui não é contra eles. Pode escolher hoje, você que estão aqui. Não estou falando mal deles aqui, irmão. Tá? Queria pedir desculpa a vocês, correndo no céu por violência. Então não é nada pessoal, tá? Um beijo em cada coração. Um abraço a vocês da direita aqui, um abraço a Deus e especialistas dos novos deuses. Quem quiser comentar, será comentado aí, irmão. Será bem-vindo, não vou questionar nada. Se algum deles ousar pedir ajuda ao Espírito para colocar o Evangelho, não é debate. O Espírito não te convencer da verdade, seja aqui ou lá no seu canal, educado eu vou. Aqui é Gólgota, escandalizar em mim. Eu irei lá com muito prazer e colocarei o Evangelho, é só agendar. Com toda a misericórdia do mundo. Então eu queria pedir perdão para vocês, se eu agredi vocês aqui, segundo a carne eu te devo satisfação, mas eu não estou debaixo de lei. Agora o que o Espírito pôs aqui, eu não tiro uma letra, pela vida ou pela morte, tem que falar na tua cara. Para que naquele que se eu pregasse a favor da Escritura Sagrada, se nada é comunismo, dentro, ou a favor da Bíblia, que é a mesma lei que você será julgado por ela, eu tinha 1 milhão de inscritos aqui, não estaria aqui, não era perseguido. Eu não seria aprovado por homens. Então eu não fui aprovado por Deus realmente. Se vocês fossem aprovados por Deus, vocês tinham entendido pelo menos 1% do que eu falei aqui. Tá? Então não há nada pessoal, um abraço a todos e até o próximo round.